E aí pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, gozando de saúde. Gente, eu estou aqui gravando este vídeo para mais fazer assim uma espécie de desabafo, né? Algumas coisas que me aconteceram aí, principalmente no último ano, e são coisas que me afetaram bastante, né, psicologicamente, porque foi um ataque que veio de onde eu menos esperava, né? Às vezes a gente está dentro de um círculo familiar e a gente pensa que aquele círculo familiar, né, é um círculo de segurança, né, um lugar onde a gente pode ficar assim mais tranquilo, sossegado, mas a gente sempre se decepciona, né? Sempre há uma frustração, principalmente, né, quando acontece alguma coisa conosco e o motivo, né, desse acontecimento é por causa de um familiar, né? Eu me chamo Gil Machazzi, né? Tenho gravado vídeos aí sobre finanças pessoais, mas sempre trabalhei, né? E eu era pastor, né? E dirigia uma igreja, era pastor evangélico, né? Hoje não exerço mais essa função, e dirigi uma igreja, né? E essa igreja, né, alguns familiares também, eles frequentavam essa igreja, a minha mãe, né, meu pai, ele foi pastor desta igreja também, e meus irmãos também estavam ali, e eu assumi essa igreja no início do ano de 2021, né, e depois de passar todo um ano, né, ali, começando a fazer algumas coisas, né, já delinear alguns projetos, né. No final deste mesmo ano de 2021, um desses meus irmãos, eu sou o segundo de uma prole de 4 filhos, né, e um desses meus irmãos, ele fez acusações, né, nesta igreja sobre a minha pessoa, né, acusações de improbidade administrativa, porque, né, eu troquei um bem, né, da igreja, no caso um automóvel, né, e ele fez acusações que eu poderia ter tido, né, algum benefício financeiro na troca deste bem, né, mas está tudo documentado e quanto a isso eu tenho consciência tranquila, né? Tudo foi feito diante dos conformes, mas a principal alegação da acusação que ele fez ali para os fiéis, né, é que eu não havia pedido autorização deles para fazer a troca deste bem, né? O interessante é que a igreja possuiu o carro, né, de um valor como 45 mil reais, e o bem pelo qual foi trocado, né, um automóvel bem mais valorizado. Não houve nenhum tipo de prejuízo ou custo para a igreja, né, e o novo veículo, ele logicamente tinha um valor maior, né, um valor patrimonial maior, que trouxe, né, um crescimento patrimonial para a igreja, mas mesmo assim ele se utilizou de determinados artifícios, até de falsificação de assinaturas, de documentos, para tentar comprovar que eu estava me beneficiando, né, desta situação. E eu fui afastado da igreja, né? Fui afastado da igreja e me acusaram de outras coisas mais que hoje eu me defendo na justiça,
as acusações que foram feitas, né? O interessante é que hoje a gente tem uma injustiça que realmente tem os seus valores, né, deturpados ou alterados, né? Havia uma máxima na justiça que cabia a quem acusava comprovar, ou seja, provar, né? E hoje não está funcionando assim. As pessoas chegam, fazem acusações, até mesmo na justiça, sem provas, e a justiça acata. E cabe a você que foi acusado, sem provas, você tem que se defender, né? Fazer de tudo para se defender e mostrar que você é inocente, que você não cometeu aquele tal ato criminoso. É assim que a justiça está funcionando hoje. Então, esta situação me trouxe assim um momento muito difícil na minha vida, né? Me afastei do trabalho, né? Houve consequências porque, né, isso vazou, né? Fizeram questão de espalhar isso, né, por aí afora. Essa situação chegou até o conhecimento de pessoas conhecidas minhas que moram em outros estados, né, tomaram conhecimento dessa situação e a minha reputação foi pro chão, né, foi jogada na lama, como dizem, né, e eu deixei de trabalhar, caí numa situação muito difícil financeiramente falando, mas como eu sempre trabalhei e sempre tive, né, aquela ideia de construir patrimônio, né, eu adquiri uma casa, né, eu moro aqui no estado do Rio de Janeiro, né, adquiri uma casa no município aqui do Rio de Janeiro, né, e essa casa ela tinha probabilidade de ser transformada, né, uma casa grande, né, e ela tinha probabilidade, assim como eu fiz, né, aproveitei um grande quintal e fiz um galpão, onde hoje funciona, né, por coincidência, uma igreja evangélica, né, não tenho nada a ver com isso, apenas alugo, né, para essa igreja. E também a casa eu transformei em 2 casas, né, por isso eu não fiquei em situação deplorável, porque hoje eu vivo do rendimento desses aluguéis, né? E é por isso que eu digo para vocês que ainda vale a pena você investir em imóveis, né? Tem gente que gosta de fundos imobiliários e tal, né? Nada contra, né? Mas você obter imóveis para fins de aluguéis, e principalmente hoje eu tenho um projeto, né, de transformar este mesmo imóvel, né, num condomínio de kitnets, né, onde a renda vai aumentar exponencialmente, mas isso aí é um outro assunto que eu até gostaria de dividir com vocês aqui no futuro, mas só para situar, né, eu não fiquei com uma mão na frente e outra atrás, porque, né, eu sempre tive, né, a capacidade de construir, né, de fazer com que eu não dependesse de ninguém e de nada, né? Então, graças a Deus, hoje eu estou, né, me reerguendo, mas por que eu estou contando isso aqui? Porque eu quero te dizer que você não pode hoje fazer as coisas, você não pode hoje construir, né? Você não pode hoje prosperar você mostrando ou participando, né, as suas estratégias, as suas ações para as pessoas. Não, você precisa fazer isso em silêncio. E existem vários vídeos aí na internet onde as pessoas falam, né, faça isso em silêncio, né, construa a sua riqueza em silêncio. E é uma verdade, gente. Porque eu passei por esta situação, né, e até hoje eu estou na justiça me defendendo, né, é uma ação cível, né, e houve até uma tentativa de transferir um carro no meu nome, falsificaram a minha assinatura, né, esse meu irmão com algumas pessoas também desta igreja,
denunciei no Ministério Público, claro, houve uma sindicância no Detran, o Detran apurou e comprovou realmente que houve uma fraude na minha assinatura. Isso foi denunciado à polícia, a polícia investigou, fez inquérito, fechou o inquérito e denunciou essas pessoas ao Ministério Público, e hoje isso está correndo no Ministério Público. Então, só para você ter ideia de que as pessoas que estão à nossa volta, seja lá o que for, irmão, parente, né, hoje eu não acredito muito em círculo familiar, né, confiável. Hoje eu não tenho essa confiança, né, até porque eu passei por essa situação. Você pode discordar do que eu estou dizendo aqui, mas é uma verdade. Hoje você confiar nas pessoas, que seja parente, que seja um irmão, hoje é muito difícil. Então, o motivo de eu estar gravando esse vídeo aqui é justamente te dizer porque você não deve confiar em ninguém quando você está idealizando aí os seus projetos, executando os seus projetos, adquirindo bens, enfim, né? Tudo que vai trazer benefícios aí para a sua vida, para a vida da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, né? Você não pode participar com ninguém, você tem que fazer dentro da sua casa, só com a sua esposa, né? Se os seus filhos são maiores já, né? Naturalmente você investe na educação dos seus filhos, esperando, né, que eles sejam melhores, né, e tenham melhores condições do que você teve em vida. E então você precisa fazer isso nesse círculo fechado, só a sua casa, só a sua esposa, só os seus filhos e mais ninguém. Porque esta é a situação, é a realidade do mundo hoje. Às vezes a gente confia em determinadas pessoas, né, e sofre esse tipo de decepção. Então, fica aqui, né, o meu alerta para você. Talvez seja um vídeo que possa te ajudar muito, mas eu pensei muito em fazer esse vídeo, né? Eu não vou contar aqui os pormenores, né, porque são coisas, né, terríveis, vindo de um irmão de sangue, né? São coisas terríveis que eu passei, né? Então, eu quero dizer para você que você faça as coisas em silêncio, né? Procure projetar, procure realizar os seus projetos em silêncio, não divulga para ninguém, não mostra a ninguém. Tome cuidado com quem você leva na sua casa, tome cuidado com o que você fale, né, das suas necessidades, dos seus projetos, porque as coisas hoje estão bem difíceis. Então, você só pode confiar em você mesmo, na sua capacidade, nas suas forças. Se você crê em Deus, né, você estabelece também a sua fé em tudo isso aí, mas não confie em ninguém à sua volta, porque sempre existirão aquelas pessoas que vão procurar te derrubar simplesmente por ódio, por inveja ou por ganância. Então tome cuidado com tudo que você tem. Gente, eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, quando a gente volta a falar sobre aí questões de finanças pessoais. Um abraço e até breve.